A gente ouve falar tanto de fake news, mas raramente para pensar como e por que elas surgem e como e por que se alastram. As notícias falsas sempre têm a intenção de promover alguém ou de destruir alguém. E vêm embaladas de altruísmo, aquela vontade de ajudar outras pessoas, grupos minoritários, injustiçados, sem voz. Às vezes até trazem uma notícia, uma denúncia que precisa vir à tona mesmo porque prejudica alguém, mas omitem informação e inserem ali uma ideologia que nem sempre é de quem recebe a mensagem. Só que distraídas, as pessoas vão embarcando naquela de boa fé, abraçam a causa como se fosse verdade e saem compartilhando com outras pessoas. As fake news vêm disfarçadas de boas intenções justamente para convencer as pessoas a acreditarem no que está sendo dito e a passarem a informação adiante. Isso é estratégico. Lembra daquele ditado que diz que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade? Isso acontece porque, depois de repetida centenas de vezes, até quem desconfiava do conteúdo passa a imaginar que talvez ele seja mesmo verdadeiro. E quanto mais gente compartilha, mais reforça a mentira, a falsidade na mente das pessoas. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e decidi fazer esse vídeo porque estamos vivendo agora, no fim de 2020, uma notícia falsa que mexeu com o Brasil, a de que um homem acusado de estupro foi inocentado porque a justiça considerou que ele cometeu um estupro culposo, sem intenção. Isso é mentira. Ele foi absolvido por falta de provas, tanto que agora os autores da reportagem estão obrigados judicialmente a corrigir a matéria anterior, dando o mesmo espaço para a correção e fazendo divulgação nas redes sociais com a mesma intensidade de antes. O problema é que a gente está vendo já veículos de comunicação divulgando essa notícia da decisão judicial obrigando os veículos a corrigirem a informação anterior de uma forma distorcida. Cuidado para a nova onda de fake news sobre esse caso. A notícia agora, em dezembro de 2020, é: Justiça determina que os sites de notícias The Intercept Brasil e ND+, e a jornalista que publicou reportagem sobre estupro culposo nesses dois veículos retifiquem matérias sobre o caso Mariana Ferrer. A juíza determinou que as matérias sejam retificadas, corrigidas, conforme noticiou a Gazeta do Povo tão logo soube da decisão judicial. Mas olha as várias manchetes que surgiram em outros veículos e também em blogs independentes, tentando amenizar a sentença. Vou pegar 3 exemplos. 1. Justiça manda portal esclarecer que juiz fez intervenções em audiência do caso Mari Ferrer. 2. Caso Mari Ferrer, juíza determina mudança em notícia de estupro culposo. 3. Justiça manda The Intercept esclarecer declarações do juiz do caso Mari Ferrer. Esclarecer é completamente diferente de corrigir. Mandar fazer uma mudança em uma notícia é completamente diferente de retificar, fazer correções em informações que estavam erradas. Como nas redes sociais é costume as pessoas só lerem o título das matérias e já saírem compartilhando, olha o risco que se corre de agora se disseminar uma ideia de que aquelas notícias originais de estupro culposo são verdadeiras, mas a justiça determinou umas pequenas correções em alguns pontos específicos. Não é isso. A sentença da juíza que determinou as correções nas reportagens diz o seguinte, abre aspas, pelo que se verifica em uma análise sumária, as réis, que são os sites de notícias e a jornalista que publicou a matéria, as matérias, as réis exibiram trechos com vários recortes, de modo que a versão final apresentada leva a crer que a vítima foi alvo de um descaso por parte do juiz, que pareceu omitir-se diante das manifestações exacerbadas do advogado de defesa. Aqui ela se refere ao vídeo de um trecho do julgamento que foi veiculado junto com a matéria específica no Intercept Brasil. Esse vídeo, um perito já constatou que foi
editado, retirando partes importantes e mudando a sequência das falas para dar a entender que aquele julgamento foi um complô machista contra uma mulher indefesa e a favor de um réu claramente culpado. Mentira. E a juíza continua explicando o que o vídeo editado provocou. Abre aspas. Ao avaliar o decorrer do ato aqui é o julgamento inteiro, não o vídeo editado. Ao avaliar o decorrer do ato, nota-se que as rés, Intercept Brasil, ND+, e a jornalista, omitiram relevantes intervenções do magistrado. Concluo que as matérias, em maior parte, informaram os fatos de forma distorcida, inverídica, parcial e sem a precisa e prévia apuração dos acontecimentos para a sua correta divulgação. Fecha aspas. E aí ela diz, abre aspas de novo, no livre exercício dos direitos à informação e expressão, admite-se a opinião crítica. O que não se tolera, entretanto, é aquela que extrapola o direito de informar, causando lesão a direitos individuais de terceiros. Tampouco admite-se a notícia falsa ou veiculada de forma temerária e antiética. Fecha aspas. Lendo a sentença da juíza, fica claro que ela determinou a correção das matérias porque concluiu que elas são falsas, omissas, deturpadas. Então, as manchetes que a gente está vendo agora também não são verdadeiras. A juíza não apenas determinou que o Intercept mude algo ou esclareça algo. O que ela disse, o que ela mandou fazer foi contar a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele julgamento. E antes que alguém queira alegar que não tem como saber exatamente o que ocorreu de verdade, porque o processo da Mariana Ferrer contra o empresário que ela acusa de estupro é sigiloso, reforço que está sim sob segredo de justiça como todos os processos de estupro. Mas esse especificamente veio a público porque ela, a Mariana Ferrer, a suposta vítima, divulgou tudo nas redes sociais. E a juíza, que agora determinou a correção das reportagens sobre o tal do estupro culposo, teve acesso à íntegra do julgamento, teve acesso a todos os elementos anexados como possíveis provas e concluiu que as notícias divulgadas pelo Intercept Brasil e pelo site ND+, não foram fiéis aos fatos. E agora trazendo algumas informações adicionais, verdadeiras, apuradas e confirmadas pelo perito contratado pelo juiz e pelo promotor do caso Mariana Ferrer depois da divulgação do Intercept. Eu entrevistei esse perito aqui na Gazeta do Povo e até recomendo que depois de assistir esse vídeo você procure pelo vídeo da entrevista com Wanderson Castilho, é o nome do perito, para que você tenha mais informações e entender tudo que eu estou explicando aqui. Além de constatar que o vídeo foi editado, passou por 4 cortes, o perito percebeu uma manipulação para mudar o sentido do que aconteceu no julgamento. Por exemplo, juntaram uma pergunta feita pelo advogado do réu, uma pergunta bem dura, grosseira até, a um trecho do julgamento em que a Mariana Ferrer chora. Só que esse choro tinha acontecido bem antes. E na hora em que ela chorou, o juiz não ficou quieto, como foi divulgado na reportagem ou como deu a entender o vídeo. Ele fez uma intervenção sim, inclusive sugeriu para Mariana Ferrer que o julgamento fosse interrompido, que a audiência fosse parada por alguns minutos para ela se acalmar, e ainda reprimiu o advogado. Aliás, o perito diz que nas mais de 3 horas do julgamento, incluindo os 45 minutos em que a Mariana foi interrogada, o juiz e o promotor fizeram 14 intervenções, repelindo a conduta do advogado de defesa. Mas a matéria do Intercept, que publicou o vídeo editado sem dizer que era editado, não só dá a entender que todos ficaram em silêncio, que o juiz e o promotor permitiram uma espécie de tortura psicológica da vítima ali por parte do advogado de defesa do réu, como diz isso literalmente no texto. Talvez você não tenha acompanhado o que aconteceu com aquele juiz e aquele promotor do julgamento depois da divulgação das notícias falsas e da repercussão que o caso ganhou. Primeiro, eles imediatamente desmentiram que tivessem ficado calados, autorizando o advogado de defesa a tomar conta do julgamento, fazer o que quisesse, falar o que quisesse, sem reprimenda. Mas isso não foi ouvido com a força que deveria. O estrago da notícia falsa, a onda de ódio que ela gerou, já estavam feitos. Eles e a família deles
passaram a ser hostilizados, até ameaçados na internet e na vida pessoal. Receberam ameaças de morte, inclusive. O filhinho de um deles passou pelo constrangimento de ouvir colegas de colégio dizerem que os pais não permitiam mais que eles ficassem na mesma sala de um filho de alguém que fazia apologia ao estupro. O juiz e o promotor também disseram que nunca usaram o termo estupro culposo, nem nas audiências de julgamento, nem nos autos do processo. Isso não existe, não foi dito. Tanto é verdade que o próprio Intercept se retratou dias depois de espalhar a notícia com estardalhaço, dizendo que o termo foi inventado para ajudar o leitor a entender melhor a história. Ou seja, criaram um tipo penal que não existe e acabaram insuflando as redes sociais a se posicionar contra terceiros que nunca usaram esse termo. Bem, o que sobra disso tudo por enquanto é que a jornalista Shirley Alves e os sites Intercept Brasil e ND+, onde ela publicou matérias de estupro culposo, estão obrigados pela justiça a corrigir a reportagem errada que publicaram antes e eles seguem sendo processados por danos morais ao juiz e ao promotor. Eles e várias pessoas que compartilharam as matérias que eram falsas como se fossem verdadeiras. Só para reforçar o alerta sobre o mal provocado pelas notícias falsas e pelo compartilhamento de fake news, eu trago mais um exemplo. Enquanto eu acompanhava essa história toda, eu assisti um depoimento do Danilo Gentili sobre um caso em que ele foi alvo de fake news e também de uma tentativa de assassinato de reputação, por acaso envolvendo também um episódio de estupro. Ele tinha feito um comentário em rede social sobre uma situação que aconteceu num reality show que não era estupro. E pegaram, anos depois, esse comentário, essa postagem dele, tiraram a data e voltaram a compartilhar associando a um caso de estupro real, como se ele estivesse comentando o estupro, não uma situação do passado que era completamente diferente. Ele passou a ser difamado, virou alvo de discurso de ódio. Inclusive, diziam que ele fazia apologia ao estupro, como vem acontecendo agora com tantas pessoas, com veículos de comunicação que simplesmente não embarcaram no conto do estupro culposo. Eu estava em Curitiba fechando um patrocínio de um celular brasileiro. E aí fechei o patrocínio, peguei o avião. Quando eu cheguei em São Paulo, os caras, pô, não dá pra te patrocinar, cara. Você fica endossando o estupro da menina do Rio de Janeiro. Lembra uma menina do Rio de Janeiro que foi estuprada em grupo e tava dopada? Ah, lembro. Eu falei, quê? Eu? É. O que você tá falando, velho? Tá aqui. Aí ele me mandou um print. O print era o seguinte, esse print ele passou por todas as etapas da máquina de assassinar a reputação. A menina foi estuprada grupalmente no Rio de Janeiro e eles começaram a assinar a Menezes, Brasil 247, esses blogs que faziam parte de uma esgotosfera, que caiu até, muitos desses caíram na Lava Jato. Eles recebiam de fato dinheiro público para assassinar a reputação de inimigo que eles consideravam inimigo do governo. Esses caras foram caçar alguma coisa que eu falava que desse margem para interpretação. Eles foram pegar um tweet meu de 10 anos atrás, que eu tava comentando o Big Brother. Teve um caso no Big Brother que o casal ficou bêbado e transou, e todo mundo tava tirando sarro, e o cara era feio, a mulher era bonita, e eu comentei alguma coisa que foi mais ou menos assim, eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Esse cara foi esperto, esperou a mina ficar bêbada, pra achar ele atraente e eles transar. Essa era a tweetada. Eles apagaram a data da tweetada e começaram a divulgar com fakes, igualzinho o gabinete, que a imprensa é tão puta com o gabinete do ódio do Bolsonaro. Quando o gabinete do ódio era do outro lado, a imprensa não se incomodava. Nenhum pico. Pelo contrário, ainda absorvia o que eles criavam. Aí eles pegaram esse meu print, apagaram a data e começaram a compartilhar como se aquela fosse uma opinião minha a respeito do estupro do Rio de Janeiro que estava acontecendo naquele dia. E eu dizia, foi esperto, esperou a menina ficar bêbada pra transar com ela. Como se eu estivesse falando da menina dopada que foi estupra grupalmente. Sendo que era uma tweetada de 10 anos atrás a respeito de uma galhofa do Big Brother. Caralho. E aí, cinicamente, eles começam a compartilhar. E isso tá lá na esgotosfera, tá lá nos blogs sujos. A hora que vê, sobe pro mainstream. Tá na Carta Capital. A hora que vê, sobe pra Folha, sobe pro mainstream. E a mentira vira verdade. A ponto de eu chegar em casa, ligar no Sport TV. O Sport TV não tem nada a ver com esses assuntos.
e o Trajano tá falando. Inclusive, o Danilo veio aqui um tempo atrás e faz apologia ao estupro. Olha a máquina, onde começou e onde parou. E você, o que acha das notícias falsas? Que interesse há em distorcer fatos, manipular informações ou fabricar mesmo notícias, como nos casos que eu citei? Deixa aí seu comentário. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe com os amigos. E se por acaso você ainda não for nosso assinante, está me vendo só pelas redes sociais, eu te convido a direcionar a câmera do celular para esse código que aparece na tela e ter acesso a uma promoção. Sendo nosso assinante, você vai poder ler, assistir, ouvir conteúdos exclusivos de todos os nossos colunistas, além de ter acesso ao conteúdo jornalístico da Gazeta do Povo. E eu te espero lá no jornal.